orado essa semana toda. Eu particularmente renovei minhas forças, estou mais fortalecido para aquilo que Deus espera de mim. Porque a gente tem que ser humilde para reconhecer que nós somos falhos. Começa por aí. E que na nossa humanidade nós somos frágeis, né? Nós somos imperfeitos, somos fracos, somos falíveis. E a nossa condição de estar em pé é quando nós nos dobramos diante de Deus. Para a gente ficar em pé diante do pecado, para a gente ficar em pé diante dos problemas, para a gente ficar em pé diante do inimigo, a gente tem que se dobrar diante de Deus. Aquele que se dobra diante do Senhor e se humilha, o Senhor diz: este será exaltado. Porque aquele que se humilha será exaltado, mas aquele que se exalta será abatido. Então é um péssimo negócio você se fortalecer só em você mesmo, mas é um ótimo negócio você se fortalecer em Deus. O Senhor diz: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo Ele vos exalte. Ou seja, qual que é a máxima desse versículo? Quem se humilha debaixo da mão de Deus será exaltado por Deus. Quem se humilha debaixo da mão de Deus, no tempo de Deus receberá a exaltação de Deus. Diante dos seus problemas, diante dos seus inimigos, diante das suas lutas, diante do mundo, diante do pecado, será exaltado, porque se humilhou. Jesus se humilhou diante do Pai no Getsemane, reconhecendo que não tinha forças para ir para a cruz, mas quando ele saiu do Getsemane, ele saiu fortalecido, porque se humilhou. E aí ele foi exaltado diante da cruz, ele foi exaltado diante dos romanos, ele foi exaltado diante do diabo, ele foi exaltado diante da morte, porque ele ressuscitou no terceiro dia. Mas primeiro ele se humilhou, ele se humilhou, ele se humilhou. O crente que não entende que precisa se humilhar, ele vai sofrer muitas situações que poderiam serem evitadas na sua vida. Todos nós precisamos entender que para prosseguir tem que parar para orar. Quer prosseguir? Pare para orar. Quer avançar? Pare para orar. Quer ir adiante? Pare para orar. Você quer ir adiante no seu casamento? Pare para orar pelo seu casamento. Você quer ir adiante na sua vida profissional? Pare para orar pela sua vida profissional. Você quer ir adiante no seu chamado, na sua vocação ministerial? Pare para orar e pedir capacitação de Deus, fortalecimento de Deus, para dar conta dos desafios da sua vocação ministerial. Você quer avançar na vida? Pare para orar. Pare para orar. O Senhor, Ele cuida das suas ovelhas. Lá em Ezequiel 34, versículo 15 e 16 diz assim: eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas e as farei repousar, diz o Senhor Deus. A perdida buscarei, a desgarrada tornarei a trazer, a quebrada ligarei, a enferma fortalecerei, mas a gorda e a forte destruirei. Apacentá-las com juízo, ou apacentá-las-ei com justiça. Esse texto nos mostra, irmãos, que o Senhor, Ele cuida das suas ovelhas. Eu e você somos ovelhas do Senhor. O Senhor, Ele nos trata como ovelhas do seu pasto. A ovelha de todos os animais que existem na natureza, que são, vamos dizer assim, que são mamíferos e precisam se alimentar, comer e sobreviver, são aqueles que mais precisam de acompanhamento, que precisam de alguém para dar a eles a proteção que eles precisam. A ovelha é indefesa, a ovelha é extremamente dependente, até mesmo para se autoproteger. A ovelha, se ela, por uma besteirinha, ela escorregar na beira de um rio caudaloso, uma correnteza muito forte, a lã dela fica encharcada e muito facilmente ela é levada e ela morre afogada. Então ela precisa de alguém que cuide dela. Então, quando Deus nos trata como ovelhas, Ele está dizendo para mim e para você que somos extremamente dependentes, que somos pessoas que muitas vezes não sabem cuidar de si mesmas, que somos pessoas que precisam de alguém que cuide delas. É como se Deus estivesse dizendo assim: vocês não sabem se cuidar, mas eu
sei cuidar de vocês. Eu sei exatamente como cuidar de cada um de vocês. E é interessante que o nosso Deus, Ele não se mostra apenas competente para cuidar do rebanho inteiro. Ele se mostra competente para cuidar individualmente de cada ovelha, dentro da sua realidade e dentro da sua necessidade. E aí Ele vai enumerando: eu cuidarei das minhas ovelhas. Aí Ele vai enumerando: a perdida buscarei. Ou seja, Deus sabe quem está perdido. Deus sabe que existem ovelhas que se perdem. E às vezes dentro da igreja existem ovelhas que se perdem fora da igreja. Se perdem com questões que muitas vezes tiram a sua visão espiritual, que muitas vezes tiram a sua visão correta de como viver e de como andar na presença de Deus. Às vezes se perdem com más companhias. Tem uma frase que diz assim: me diga com quem andas, eu te direi quem tu és. Às vezes as ovelhas do Senhor se perdem porque acabam se envolvendo com más companhias, que as levam para lugares perigosos, que levam as ovelhas do Senhor para lugares que elas não deveriam estar indo. Às vezes as ovelhas se perdem porque se envolvem com coisas que não agradam o coração de Deus. E quantas coisas não agradam o coração de Deus, que muitas vezes chegam para nós através de um celular. É pornografia, irmãos, são tantas coisas, né, que vêm para nós, e às vezes as ovelhas do Senhor se perdem porque permitem que as suas mentes se contaminem com essas coisas. Eu ouvi uma cientista falando sobre o poder daquilo que nós colocamos diante dos nossos olhos, que aquilo que nós colocamos diante dos nossos olhos gera na nossa mente uma influência que nos domina. E ela falando sobre o efeito dessa situação. Quanto mais tempo nós permanecemos diante de algo, mais aquilo exerce domínio sobre a nossa mente. Então muitas vezes as ovelhas se perdem porque colocam seus olhos em coisas que dominam seus corações, suas mentes para o mal. E nós não podemos permitir isso. Mas o Senhor diz assim: a perdida eu buscarei. Então até mesmo a perdida, o Senhor está lá de olho nela, dizendo: olha, você está perdida, mas eu vou te buscar, eu vou trazer você para mim. Também tem a ovelha quebrada. Quem é você hoje na presença de Deus? Que ovelha é você hoje na presença de Deus? Talvez você fale assim: pastor, eu sou ovelha quebrada. Estou quebrado financeiramente falando, estou quebrado no meu ânimo, estou quebrado na minha fé, a minha alegria está quebrada, a minha fé está quebrada. Eu sou ovelha quebrada. E tem ovelha quebrada dentro da igreja, irmãos. E a promessa para essa ovelha é que o Senhor vai ligar as suas quebraduras. Então eu quero dizer para você: não importa quão quebrado você esteja, há um Deus que cuida da ovelha quebrada. Há um Deus que olha para a ovelha quebrada com o interesse de consertar aquilo que está quebrado na sua vida. O que está quebrado na sua vida e precisa ser consertado? O que está quebrado na sua vida e precisa de conserto? Será que há algum valor no seu coração? A sua fé, a sua perseverança está quebrada? O seu ânimo está quebrado? Ou será que o que está quebrado na sua vida é um relacionamento dentro de casa? Pastor, eu estou com um relacionamento dentro de casa que está quebrado. O Senhor, Ele diz: eu cuidarei da ovelha quebrada e ligarei o que está quebrado. Então eu quero dizer para você que Ele tem um Deus interessado em consertar o que está quebrado na sua vida. Mas também tem a ovelha desgarrada. Tem a perdida e a desgarrada. A perdida é aquela que se perde, às vezes involuntariamente. A desgarrada não. A desgarrada é a ovelha cabeçuda, é a ovelha teimosa, é a ovelha rebelde,
É aquela ovelha que ela sabe que ela está errada e continua indo naquela direção. É a ovelha desgarrada. Sabe aquela ovelha que você tem que puxar, as patinhas endurece? Aí você tem que arrastar a ovelha. É a ovelha que muitas vezes é arrastada pelo pastor. E quando eu penso na ovelha desgarrada, que é aquela que empaca, sabe aquela ovelha que empaca? Eu me lembro do meu cachorro. Eu tenho um pitbull em casa que chama Aquiles. E um belo dia eu tirei o Aquiles para passear. Falei, vou levar o Aquiles para passear porque ele está muito preso e está só engordando. Vou tirar o cachorro para dar uma volta. Aí eu levei o Aquiles e dei uma volta grande com ele. E aí umas 2 quadras antes de chegar em casa, o cachorro deitou. Deitou e não me falou porque ele deitou. E aí eu puxava ele e ele nada. E eu falei, Jesus, e agora? Será que aconteceu com esse cachorro? Será que bestiou o cachorro? Será que cansou o cachorro? E aí o que acontece? Eu falei, agora eu vou pagar mico, né? Cachorro de 40 quilos, tem que colocar no colo e levar para casa. Aí se passa um marginal, né? Já vê eu carregando o cachorro no colo e fala, ó, se o cachorro dele está desse jeito, né? Não aguenta nem andar na rua, é essa casa que eu vou visitar. Então eu fiquei pensando assim, aquele mico, né? Que o cachorro empacou e ele não queria caminhar, e você puxava a coleira dele e não tinha jeito. E aí eu liguei para o Davi e falei, Davi, vem aqui me socorrer, porque vai ficar chato eu caminhar com esse cachorro no colo, na rua. E aí o Davi veio, a hora que o Davi chegou, o cachorro levantou. Aí ele resolveu caminhar, né? Mas eu já tinha andado um pedaço com ele já no colo, né? Porque ele não queria caminhar, ele estava empacado. E eu pergunto para você que está aqui nessa noite, quantas vezes você empacou e Deus teve que te carregar no colo? Quantas vezes você empacou e Deus teve que pegar você no colo e levar você, porque simplesmente você empacou e nem se deu ao luxo de dizer por que você está empacado? Então tem gente assim, só que o Senhor diz, a desgarrada eu também tornarei a trazer. Em outras palavras, o Senhor diz, eu cuido das ovelhas, cada uma na sua situação, e para cada uma delas eu tenho um trato, para cada uma delas eu tenho um cuidado, mas nenhuma delas ficará sem o tratamento devido. É claro que o tratamento que Deus vai ter com a desgarrada não será o mesmo que Ele vai ter com a enferma, com a quebrada. Deus trata com cada um de nós na nossa realidade, irmãos. Aí cabe a nós definir, eu quero ser tratado por Deus como uma ovelha rebelde, eu quero ser tratado por Deus como uma ovelha doente, eu quero ser tratado por Deus como uma ovelha perdida, eu quero ser tratado por Deus como uma ovelha saudável. Qual é o tratamento que eu quero receber do Senhor? Mas saiba de uma coisa, Deus vai tratar conosco dentro da nossa realidade. Se somos ovelhas, não vamos escapar do tratamento de Deus. Amém? Quero que você fique em pé. Nós vamos louvar ao Senhor nesse momento. As ovelhas de Jesus estão aí. Nós vamos engrandecer o nome do Senhor. Feche seus olhos. Pai querido, em nome de Jesus, nós estamos aqui para te agradecer. Nós estamos aqui para declarar que o Senhor é Deus nas nossas vidas. Estamos aqui, ó Deus, para dizer que o Senhor tem toda a liberdade para fazer tudo que precisa ser feito em nossas vidas, Pai. Ó Deus, toma conta do nosso coração, da nossa vida, do nosso lar, da nossa realidade de vida. Ó Deus, trabalha em nós e trabalha também através de nós. Aleluia. Senhor da glória, toma nas tuas mãos o nosso coração, Senhor. Age em favor da tua igreja, age em favor do teu povo, Senhor, que está aqui na tua presença.